E a Cris já está com a gente aqui no palco do Revela Estética. Cristiane Toffoli, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Muito Cris, feliz com a oportunidade. É uma alegria ver você aqui nesse palco hoje, falando sobre criomodelagem, principalmente para o pessoal entender que não é uma padronização. Não, jamais. É um pensamento clínico aplicado, não é? Exatamente. Exatamente. É uma ferramenta incrível, desde que você respeite todas as variáveis de personalização. Eu falo todas porque não é uma questão só de tamanho de manípulo, mas é muito desafiador. É lindo, mas é desafiador. Cris, então vamos lá. Mostra pra gente e compartilhe um pouquinho do seu conhecimento. Afinal de contas, desafio é tudo que a gente quer, mas com conteúdo. Vai lá, Cris, dá seu show. Obrigada. Então vamos lá. Como é que eu passo aqui a apresentação? Queria primeiro agradecer a oportunidade, agradecer a Rental Med, agradecer a HTM pela oportunidade de estar aqui nesse momento, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, do conhecimento que eu venho trazendo aí uma bagagem com crescimento enquanto equipe. Então eu devo isso também graças a uma forte equipe que eu tenho hoje, que constantemente está ali trocando, interagindo comigo, que é a equipe de criomodelagem. Fica aqui também o meu muito obrigada, certo? Nós vamos falar um pouco sobre as variáveis de personalização no tratamento com a criolipólise. O que é carro-chefe hoje, quando a gente fala em trabalhar harmonização corporal. Eu sou Cris Toffoli, como apresentaram. Estou à frente desse conceito inovador que tem feito uma bagunça aí na estética, onde como é possível, com uma sessão única, fazer essa transformação corporal, e é possível sim. A criolipólise é uma ferramenta única, é uma ferramenta incrível, onde eu consigo trabalhar todas as disfunções estéticas, desde celulite, emagrecimento. Eu consigo trabalhar não só a gordura localizada, eu trabalho tudo, desde que eu respeite essas variáveis de personalização. Eu sou fisioterapeuta, tenho pós em dermato, neurosaúde coletiva, certificações internacionais, mas mais do que isso, hoje eu me classifico como perita em criolipólise. Não só eu, tenho alguns colegas também que trabalham diariamente, porque eu tenho mais de 10 mil horas trabalhada à frente dessa tecnologia, não só lá na minha clínica, com diferentes máquinas, diferentes salas, com diferentes tecnologias, mas também estudando, correndo atrás, trocando essa informação e essa forma de fazer, esse meu olhar com vários profissionais. Hoje a gente tem aí muitos colegas que tiveram a oportunidade de trocar e de me acrescentar e crescer um pouquinho também dentro desse conceito. Um dos grandes segredos nossos é o perfil profissional, é o foco no resultado. Só que a gente precisa respeitar todas as variáveis de personalização. Um bom profissional, ele tem que estar dando resultado, ele tem que ser especialista e assim se tornar autoridade no mercado de forma associativa. É o que a gente faz, a gente continua crescendo, a gente sabe que a gente já aprendeu muito, mas ainda tem muito o que aprender. Então nós estamos o tempo todo estudando, estamos à frente de alguns estudos científicos para estar desvendando aquilo que hoje, se o que a gente encontra nos estudos clínicos a gente realmente aplica na prática, e o que a gente não encontra nos estudos clínicos, que a gente encontra na prática, mas não acha nos estudos clínicos, que a gente precisa estar se aprofundando para responder a todas as dúvidas que surgem no nosso dia a dia. A gente vai começar a falar aqui como vai ser a nossa programação hoje. Nós vamos começar a falar aqui um pouquinho da introdução e lá na frente a gente linka com todo o nosso tema envolvido hoje na nossa palestra. Vou pedir silêncio ao fundo, porque eu me desconcentro. Quem é aluna minha vai estar rindo nesse momento, porque ela sabe que eu tenho hiperfoco. E se tiver muito barulho paralelo, me desconcentra totalmente. Então pode até falar, mas fala um pouquinho mais baixinho, porque senão vai me desconcentrar. Mas vamos lá. Então eu começo falando aqui nesse artigo, que é um artigo que todo mundo que fala de criolipólise, ele faz referência a esse artigo, onde ele traz vários pontos importantes que eu quero que vocês agora treinem o olhar comigo, para lá na frente, quando a gente for linkar no avançado, nós vamos fazer referência nesse artigo, onde Maisten e colaboradores traz aí um novo conceito, que é a criolipólise,
utilizaram nesse estudo clínico, a gente vai ver que hoje já temos estudos feitos em corpo humano, né? Então a gente já tem ali algo mais para a nossa realidade, porém, esse estudo, ele é um estudo que a gente faz referência constantemente, onde a gente utilizou uma crio de placa na ocasião, teve uma área tratada, uma outra área que não foi tratada, e daí surgiu várias variáveis que a gente, desse próprio estudo, a gente consegue estar direcionando. Essa lâmina traz para a gente, olha, um tecido cortado verticalmente, traz aí uma perda dessa gordura em 3,5 meses. O tempo de exposição ao frio foi a -7 por somente 10 minutos. E a camada superficial reduziu em mais de 80%. Então, alguns pontos importantes para a gente pontuar aqui, né? Primeiro que a gente teve -7 na placa, a placa entregando a -7. Só que até essa placa entregar -7, houve um tempo de troca com a energia local desse tecido, com toda aquela região que estava sendo tratada. Então, se a gente pensar, 10 minutos eu tenho um efetivo de congelamento? Tenho. Mas cada máquina vai ter um tempo de troca individual. Esse artigo traz para a gente também falando sobre a progressividade, que é algo que a gente se certifica na prática clínica, que é a progressividade. E fala também com relação a uma perda significativa, que foi mais de 80%, mas foi mais de 80% na camada superficial. Então, a nível profundo, você pode verificar que a nível profundo não teve alteração nenhuma. A gente teve uma modificação apenas superficial. E esse é um grande desafio que a gente tem hoje. Eu tenho uma tecnologia incrível, porém, eu vou tratar, meu objetivo é tratar ali a camada adiposa, mas ela vai na minha pele. Como conseguir tratar toda essa camada desse tecido adiposo superficial, toda a camada superficial desse tecido adiposo e da camada profunda propriamente dita, quando eu tenho essa camada profunda e sem sobrecarregar a nível superficial. Então, esse é um grande desafio que a gente tem que ter um procedimento, conseguir fazer, atingir de forma uniforme, sem ter sobrecarga a nível superficial, e mais à frente a gente vai entender um pouquinho o porquê disso. Então, aqui mostra pra gente esse corte histológico do mesmo artigo, onde dá para ver nitidamente essa diferença da camada de gordura superficial e dá para ver a camadinha de gordura profunda. Dá para ver o espessamento septal que teve na área tratada. Então, nós vamos ter um processo de cicatrização ali local. Eu queria já deixar claro, a partir de agora aqui, que quando eu falo de criolipólise, isso os nossos casos clínicos comprovam, e nós temos vários estudos, nós vamos trazer alguns agora que comprovam isso também. A criolipólise não é um tratamento só para gordura localizada. A criolipólise é um tratamento para gordura localizada e também para flacidez. A gente trata diretamente, eu digo que a gente ainda se questiona. A criolipólise é um tratamento para gordura localizada e de quebra eu melhoro a tonificação dérmica desse meu paciente, a tonificação sistêmica daquele local tratado, com uma intensa retração de pele, ou a crio é um tratamento para flacidez, onde de quebra eu melhoro ali e reduzo a gordura, faço uma redução dessa camada adiposa, até pela sensibilidade que o adiposo tem ao frio. Então é algo que a gente ainda está discutindo, estamos à frente de alguns estudos, e o que a gente vivencia na prática clínica é isso. Você não pode ter a visão de que quando você trata com crio, você trata só gordura. É muito mais complexo, é muito mais abrangente e simplesmente apaixonante. Então, a gente visualiza aqui nesse corte esse aumento na espessura septal. Então, onde foi tratado, você tem a redução significativa só a nível superficial, a nível profundo ele ficou completamente intacto. Isso tem que ser visualizado. Como eu faço, então, Cris, para atingir essa camada profunda? Então, a gente tem estratégias, e nós vamos falar sobre isso também aqui no decorrer da nossa palestra. Esse é um artigo da Frois, que é muito interessante, tem outros artigos que vão na mesma linha da Frois. É um artigo onde ela fez o tratamento, e aí com 15 dias, uma paciente que antes já tinha uma fibrose, um quadro de fibrose instalado, septos ali mais espessados, até por tratamentos invasivos anteriores, quando dava 30 dias, esses septos sumiam completamente.
E depois de 45 dias voltava a formar uma nova estrutura septal, uma nova camada de fáscia e de fibrose naquele local. Então, a cicatrização ela vai acontecer. E levando em consideração esse artigo da Patrícia, a gente age na prática clínica com uma estratégia muito interessante. Mesmo um paciente que tem fibrose anteriormente, um paciente, por exemplo, que passou por um procedimento invasivo, uma lipoaspiração, e que tem ali um quadro, uma irregularidade naquele abdômen, naquela região, precisa melhorar e não está mais a fim de entrar para um procedimento invasivo, a criolipólise surge como um coringa para você trabalhar toda a remodelagem corporal nessa região. Mas, Cris, você acabou de falar que você também estimula a produção de colágeno. Você vai falar mais sobre isso. Como assim? Exatamente. Mas o que a gente vai fazer é tratar a gordura no entorno e gerar uma neocicatrização. Porém, agora direcionada, biomodulada, não só local, mas também a nível sistêmico. Então, aqui, essa imagem, esse artigo eu vou disponibilizar esses artigos depois nas minhas redes sociais, para quem quiser ler mais a fundo. Esse artigo, ele mostra para a gente nitidamente a gordurinha a nível superficial e a gordurinha a nível profundo, certo? Então, aqui está fazendo aqui uma abertura, uma sessão aqui, mostrando para a gente esse acesso a nível mais profundo. Aí, vamos lá. Eu tenho a camadinha de gordura a nível superficial em praticamente todo o meu corpo. Salvo raríssimas áreas que a gente não tem, eu tenho essa camada de gordura superficial em todo o meu corpo. Agora, já essa camadinha profunda, ela está em algumas áreas específicas. Então, surge já aqui para a gente uma outra variável de personalização. Eu não posso tratar todas as regiões iguais. Se o meu objetivo é tratar toda a camada de gordura, não só a superficial, em toda a sua dimensão, de uma forma homogênea, a camada superficial, média e profunda da própria camada superficial. E a profunda propriamente dita, dessa região que porventura tem essa camada profunda, eu tenho que levar em consideração já essa variável que surge para a gente, que é a variável por região. Eu não posso tratar toda a região da mesma maneira, fora outras questões de terminação nervosa, potencial de congelamento, que a gente também vai estar falando aqui. Então, a gente tem aqui algumas características desse tecido adiposo a nível superficial, que reveste praticamente todo o corpo. Aqui eu tenho, na verdade, os septos que estão conectados à derme. Então, quando eu faço um trabalho em que eu sobrecarrego a nível superficial, essa minha cicatrização também vai ser a nível superficial e eu faço ali uma tonificação dérmica nesse sentido, né, de condensação da derme de cima para baixo. Porém, com uma estratégia certa, você vai conseguir trabalhar toda essa região, inclusive as camadas mais profundas. Então, você também vai ter um tensionamento facial, você vai ter um estímulo aí de colágeno em todas as diretrizes, diagonal, de superior para profundo, de profundo para superior. É só ter a estratégia certa. Falando um pouco mais sobre essa camada superficial, os septos estão conectados. Esses adipócitos são menores e são mais bem vascularizados, então é aquele adipócito que eu consigo lesar mais facilmente através da minha lesão isquêmica fria. É esse que eu consigo atingir de uma forma mais fácil, tendo a estratégia certa. Quando a gente fala de crio, muitas vezes, menos é mais. Então, entendendo toda a potencialidade dessa tecnologia, muitas vezes, menos é mais. Essa estrutura aqui que diminui com o emagrecimento. Então, a gente está falando da tecido adiposo superficial. Agora, falando um pouquinho sobre o nosso tecido adiposo profundo, esse a gente tem mais dificuldade em perder com o emagrecimento. Também não está em todas as regiões do corpo. Olha onde que ele está, ó. Principalmente nessa região infraumbilical, aquele nosso pé de barriga, que é uma luta para a gente conseguir concluir, ter acesso e conseguir terminar. A gente tem que ter várias estratégias para conseguir fazer uma harmonização perfeita, porque a gente sabe que essa região infraumbilical, ela sofre ali com o peso dos órgãos, incompetência muscular, enfim, tem várias coisas.
postural mesmo. Muita gente tem dificuldade de manter a postura e o abdômen posicionar esses órgãos. Essa fragilidade que a gente tem nessa nossa linha alba, questões de diástase, hérnia. Então é um desafio, porque além de tudo isso que a gente está falando, nessa camadinha mais profunda a gente tem ainda uma gordurinha não só a nível superficial, mas também profundo. E não é tão fácil assim a gente chegar até ela e conseguir tratar ela com a tecnologia de forma não invasiva, como é a criolipólise. Esse tecido adiposo aqui, ele na verdade, os adipócitos aqui são maiores, e então eu vou ter uma maior facilidade em lesar ele, desde que eu tenha a estratégia certa, até porque o meu adipócito maior, eu consigo congelar ele mais facilmente. Então, com a estratégia certa, eu consigo ter essa homogeneidade no meu congelamento sem sobrecarga a nível superficial. E ele também é pouco vascularizado. Então, não é com a lesão isquêmica fria que eu vou conseguir tratar essa camada mais profunda nessas regiões que eu tenha essa camada profunda. Só para concluir que eu esqueci de falar, aqui também esses septos dessa camada mais profunda estão conectados à fáscia muscular. Então é quando eu faço aquele tracionamento de baixo para cima, lá debaixo dos smiles. Então eu falo isso hoje com propriedade, porque não só eu, mas as criomodeletes espalhadas aí pelo mundo afora, é o que a gente tem mostrado. Porque se não fosse assim, aquele volume enorme que a gente trabalha com a criolipólise, faz uma crio e depois você vai para a sala de cirurgia. E não é isso que a gente evidencia, pelo contrário. O que mais nos limita e o que mais nos desafia é tratar, por exemplo, um paciente com uma gordura extremamente compacta e que eu sei que eu tenho que trabalhar ele de uma forma diferenciada, porque eu não trato só a gordura, eu também vou estar estimulando ali muito colágeno, uma proliferação intensa de colágeno, que é excelente, desde que ela seja na medida certa, para que à medida que eu tenho essa redução do volume de gordura, eu tenho a retração de pele na medida exata e não exacerbada, que seria um excesso de crioderme stringo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, como trabalhar tanta camada de gordura superficial como a camada de gordura profunda, nessas regiões que a gente tem a camada profunda, sem sobrecarga a nível superficial, é o que é o nosso grande desafio. E aqui vem uma outra variável de personalização, que é o respeitar a cada região que a gente vai tratar. E não só a região, mas dentro de uma mesma região. Porque se eu vou tratar um flanco, e nessa região eu tenho mais do que nas outras, eu estou na mesma região, mas dentro da mesma região eu tenho que ter uma visão diferenciada. Isso não tem a ver só com a questão do tempo, faz um tempo a mais, mas toda a estratégia que tem que ser direcionada para isso. Então, dando continuidade aqui, surge uma outra variável de personalização, que é o sexo. Se nós estamos falando que eu não tenho um tratamento que trata só a gordura, mas eu tenho um tratamento que trata a gordura e trata diretamente o estímulo de colágeno. Qualquer coisa que você escute fora disso, você vai ler um artigo, o que esse artigo está falando? Se ele fala só do tratamento da gordura, você tem que lembrar que talvez não foi feito essa possibilidade. Então, não tem como a gente não levar essas duas coisas em consideração. Aqui surge essa variável de personalização, que é o sexo. Se você vai tratar uma mulher, se você vai tratar um homem, você não pode tratar da mesma maneira. A característica do tecido adiposo é diferente, a disposição desses adipócitos é feita de forma diferente. A camada da derme epiderme de uma mulher e do homem é diferente. Então, você aqui no homem, você vai ter mais dificuldade em ter acesso a essa camada superficial em toda a sua homogeneidade, quem dirá a camada profunda na região que tenha. Então, eu não posso tratar uma mulher e um homem da mesma forma. Fora que a gente diz que a gente não trata só o adipócito, mas a gente trata toda essa região aqui, estimulando grandemente a proliferação de colágeno. E isso é bacana, desde que eu respeite essas variáveis de personalização. Porque no homem, eu já vou estar intensificando ainda mais por uma própria característica genética essa proliferação. E olha como é que vai ser a minha cicatrização. Olha como é a disposição desse tecido adiposo no homem. A minha cicatrização já vai ser fazendo nesse feixe. Então,
diagonal e de uma forma mais intensa. Então você pode trabalhar, eu não posso trabalhar o homem? Deve. É homem, é mulher, é muito magrinho, tem um volume médio de gordura, está muito sobrepeso, qualquer um você pode tratar. Desde que essas variáveis comecem a fazer sentido para você. E que você não use dessa ferramenta tão incrível, achando que o segredo ali é fazer todo mundo igual. Nós temos que respeitar todas essas variáveis que a gente está falando aqui agora. Então, essa outra variável que surge é a questão do sexo, onde geralmente no homem, a gente prefere lançar mão de uma estratégia onde você possa trabalhar minimizando essa sobrecarga superficial da melhor maneira possível, fazendo com que você tenha essa condução para congelar toda essa espessura com o mínimo de sobrecarga a nível superficial e principalmente, levando em consideração que para o homem, menos é mais mesmo. Porque muitas vezes ali você está tratando a gordura e na verdade não é gordura, é fáscia, é septo. E se você não tiver um olhar muito treinado, e se você trabalhar esse homem de uma maneira muito agressiva, se você não souber avaliar essas diferenças, essas diretrizes, você pode gerar uma sobrecarga aqui no processo cicatricial, certo? Então, eu tenho que levar em consideração a variável de personalização, sexo, sim. Uma outra variável que a gente fala, idade do meu paciente. Se nós falamos que eu trato a gordura e eu diretamente estimulo por diferentes vias, nós vamos estar vendo aqui, a produção e a proliferação de colágeno, eu sei que uma paciente mais jovem, ela tem muito mais essa rede de tecido conjuntivo, dessa rede conectiva. Eu tenho muito mais colágeno do que uma paciente de meia idade, que em contrapartida tem mais do que uma paciente com uma idade um pouco mais avançada. Eu não tenho que ter o mesmo tratamento para uma paciente com diferentes idades. É claro que aqui tem outras variáveis que nós vamos levar em conta, como origem étnica e outras coisas mais. Esses dias mesmo eu atendi uma paciente que ela tinha já 65 anos, mas ela até brincou, ela falou, nossa, você é boa mesmo, né? Você descobriu que eu tenho descendência de índio, eu nunca nem falei isso com você, mas o nosso treino do olhar e do pegar e do sentir faz com que a gente tenha essa sensibilidade. E mais do que isso, esse nosso respaldo em saber que o meu protocolo vai ter que ser um protocolo assertivo para eu tratar tudo aquilo que a paciente precisa, entregando o melhor resultado para aquela paciente. Mas para isso a gente tem que respeitar as variáveis de personalização, inclusive a idade, que na maioria das vezes segue isso. Se você tem uma paciente mais jovem, ela tem mais colágeno aí. Então, cuidado, treine o olhar, seja estratégico. Menos é mais, pensando na questão proliferativa, e que você possa desenvolver um protocolo onde você tem uma estratégia para conduzir esse congelamento sem ter muita sobrecarga superficial. A paciente com meia idade, levando em consideração ali qual a característica dessa gordura, você também tem que levar tudo isso em conta. E já uma paciente com mais idade, é uma paciente que eu gosto muito de tratar, porque é aquela paciente que você, falando numa linguagem mais usual aqui, você senta o pau dentro dos nossos tempos de segurança, mas você pode abusar ali um pouquinho, porque qualquer excesso ali na produção de colágeno vai ser bem-vinda. E a paciente vai ter uma retração de pele incrível, inclusive compensando uma disfunção que ela já apresentava pelo fator idade. Certo? Então, dando continuidade aqui, esse quadro é um quadro do professor Fábio Borges, que vai inclusive estar palestrando aqui hoje também. Eu uso em todos os meus cursos, onde ele fez, na verdade, um resumão falando da progressividade do processo. Nós estamos falando de um processo que é lento, gradual e progressivo. E a gente visualiza isso na nossa prática clínica. Então, esse quadro está fazendo referência de vários artigos que falam da questão inflamatória que é instalada ali, até porque você está expondo esse tecido que você está tratando a uma temperatura não fisiológica. Então, ele fala do processo inflamatório e ele fala principalmente da progressividade desses resultados. E é algo que a gente visualiza na nossa prática clínica. Então, a gente tem ali
uns resultados aqui diz, ó, eles começam a ficar mais evidentes a partir de 30 dias. E é fato. E com 60 dias está ainda melhor. Lento, gradual e progressivo. Até porque nós estamos falando de uma lesão via apoptose. Cris, mas você está falando que é via apoptose? Mas a apoptose não é inflamatória? Sim, o meu adipócito, por diferentes vias que nós vamos falar mais à frente, foi deflagrada ali a apoptose, mas todo o entorno desse adipócito está passando por um intenso processo inflamatório. Então, eu tenho uma inflamação instalada ali no entorno desse adipócito, pela própria agressão do frio, por você ter exposto essa região a uma temperatura não fisiológica. Agora, o seu adipócito, ele está em processo de apoptose. Esse é outro desafio que a gente tem. Porque senão seria fácil. Você faz grandes tempos, ou você congela várias vezes, ou você congela repetidas vezes, para você conseguir matar aquele adipócito. Se você não matou de primeira, você mata de segunda, só que não é simples assim. Você elimina, você cicatriza, você tem que ter a estratégia certa para conseguir eliminar e fazer uma lesão em toda a homogeneidade, em toda a camada de gordura, a camada superficial, média e profunda da própria camada superficial e a camada profunda, propriamente dita daquela região que tenha, sem ter sobrecarga superficial. Para isso, você tem que ter uma super estratégia. Então, aqui traz para a gente que os riscos de métodos mais invasivos, ele faz da CRI um método promissor para o contorno corporal. Hoje, muitas clínicas têm vivido isso. Como o Rafa falou aqui, né? Acabou de falar. É muito gratificante, é o que nos move. Então, vai muito além, é uma estética de entrega de resultados reais. Então, você é movido pelo resultado. Então, nós temos uma equipe muito bacana hoje à frente aí no mundo, se destacando pelos seus resultados, por um trabalho respeitando essas variáveis e entregando muito resultado e fazendo a diferença na vida de cada paciente, e isso não tem preço. Então, a gente tem aqui uma paniculite induzida pelo frio, sabendo que os tecidos ricos em lipídios são mais susceptíveis à lesão por frio do que os ricos em água. A gente tem instalado ali um processo inflamatório, certo? Naquele tecido em que você tratou, é instalado um processo inflamatório, sim. A gente visualiza isso na prática clínica e também temos artigos hoje que trazem para a gente essa comprovação, além dos que tinham antigo, hoje, artigos mais recentes que vêm comprovar para a gente tudo isso que a gente está falando. Então, na verdade, a CRIO, quando você vai ver frente a outras tecnologias, é recente, é uma tecnologia recente. Então, tem estudos, mas ainda precisa de ter muito mais estudos para que a gente consiga trabalhar cada vez mais com a entrega de resultados, sem expor o paciente ao risco. Então, a visão que a gente tem até hoje é que a gente gerava um resfriamento ali local, né? Uma inflamação das células adipositárias, uma inflamação ali, né, no entorno dessas células adipositárias, e uma perda lenta, gradual e progressiva. Uma visão contrastante que surge é essa redução do tecido adiposo da CRIO, mediada pelo metabolismo termogênico da gordura. O que eu quero deixar claro para vocês aqui é que, na verdade, elas não têm uma visão contrastante. Isso anda junto ao mesmo tempo. Sempre andou, desde a primeira turma, quando eu me disponibilizei a estar trocando ali as informações com as colegas, desde a primeira turma, a gente sempre falou da CRIO como um tratamento completo, onde eu tenho uma retração de pele, onde eu tenho uma eliminação definitiva desse adipócito, eu estimulo a retração de pele e, ao mesmo tempo, eu libero ali citocinas e eu tenho uma ativação da ação termogênica, por ação termogênica, através dessa tecnologia, onde eu tenho também uma ação sistêmica promovendo o emagrecimento. E a gente visualiza isso na prática clínica. Então, nós trazemos aqui que, na verdade, o que alguns artigos hoje trazem, como se fosse uma visão contrastante, quando você fala de criolipólise, você vai ter um contato, seja com placa ou sucção, na verdade, acontece tudo junto ao mesmo tempo. É tudo junto e misturado e ao mesmo tempo, certo? Em fases diferentes, dependendo do estímulo que você está se referindo. Mas acontece
tudo junto. Não acontece só a lesão do adipócito, ou só o estímulo do colágeno, ou só a ativação da termogênese. É tudo junto e misturado. O seu corpo vai se defender. Então, a gente passando aqui um pouquinho, esse artigo traz sobre a crioterapia intensiva, sendo uma opção viável para combater a obesidade e o excesso de peso, que a gente chama de criotermogênese. E ele traz essa visão, ele fala da análise de sangue, não encontrou marcadores inflamatórios, e os cálculos do calor extraído e da perda de peso compensatório, que ocorrem por termogênese, seriam consistentes com a perda observada no tecido adiposo. Mas, na verdade, a gente sabe que acontece tudo junto. E que essa inflamação, ela é local e no entorno ali dos adipócitos, que ela vai ser certificada, como a gente vai mostrar aqui agora, via análise histológica. E poucas vezes muda marcadores sanguíneos. Não afeta a função hepática. E é isso que faz da crio ser tão incrível e segura também. Desde que a gente saiba como trabalhar. Então, esse artigo é um artigo onde foi feito... pessoas queriam passar por um procedimento de abdominoplastia, e aí fizeram a criolipólise, já sabendo dessa visão contrastante que vai surgindo hoje. Então, eles fizeram esse artigo para... hoje muito se questiona, é via lesão apoptótica, é via lesão inflamatória também nesse entorno desse adipócito, ou é por ativação dessa termogênese? Fizeram esse artigo, onde fizeram a crio ali, em alguns locais, e retiraram esse tecido para análise imunohistoquímica, que inclusive é o artigo que a gente está à frente aí desenvolvendo, dando um super trabalho, porque são pacientes que vão passar por abdominoplastia, para que daí a gente pegue esse tecido para levar para análise, e tem que ser em diferentes períodos, porque a gente quer avaliar isso ao longo da progressividade do processo. E aí fizeram essa análise e trouxeram que o processo inflamatório, ele ficou presente até 60 dias. Estava presente o processo, marcadores inflamatórios ali, os macrófagos, linfomonócitos, monócitos, estavam presentes ali, e digo mais, esse mesmo artigo traz algo que a gente já visualiza na prática clínica, que é um intenso estímulo de colágeno, uma intensa proliferação ali do estroma conjuntivo, desse tecido no entorno. Surgiu uma opção para o tratamento também para a flacidez. A gente trata pacientes, inclusive, muito magrinhos, que praticamente não tem, a prega muito pequena, prega de 1 centímetro, e que a gente trata só para tratar a flacidez. Então, se eu tenho um protocolo personalizado, se eu respeito todas essas variáveis, se o paciente tem pouco, médio, muito, ou se ele tem só flacidez, eu vou entregar o que ele precisa, porque eu domino o conceito, eu domino a tecnologia. E aí não dá para trabalhar por métodos. Então, eu estou à frente do conceito criomodelagem, que é olhar para a criolipólise, sabendo da Ferrari que a gente tem ali, mas não adianta você ter uma Ferrari e não sabe pilotar. Então, é entender todas as variáveis que cada paciente precisa para entregar o que ele realmente precisa. Então, só para concluir, ainda falando sobre essa visão que traz, querendo trazer como se fosse uma visão contrastante, que na verdade acontece tudo junto e misturado, e é esse que é o grande diferencial da criolipólise. Então, é por isso que a gente tem um tratamento completo. E aqui mostra pra gente a presença sim do processo inflamatório, e, inclusive o próprio artigo fala, merece novos estudos a mais longo prazo, porque ainda era muito intenso, com 60 dias, a presença dessas células inflamatórias nesse local, e até mesmo dessas células proliferativas no entorno dessa região tratada. E o nosso estudo que nós estamos fazendo, ele é algo que vai um pouquinho mais a médio e longo prazo, então cenas dos próximos capítulos. Aqui agora nós estamos falando com relação a crio, se eu vou trabalhar uma outra variável. É uma crio de placa ou é uma crio de sucção? Ou eu vou trabalhar com as duas juntas? Então, eu tenho que dominar a tecnologia que eu vou estar trabalhando. Se crio de placa ou sucção, se você domina o conceito, você vai entregar muito resultado com qualquer uma delas. Então, a crio de sucção, que aqui é todo mundo que trabalha com sucção, se não sabe, deveria saber isso, que a gente não congela nessa região do meio, mesmo que seja um manípulo 360,
Então fica nítido ali, ó, uma vasodilatação naquela região do meio. Então as bordas e o meio, congelamento. Em contrapartida, fio de placa, você tem um congelamento mais uniforme. Mas mesmo assim, você tem que ter essa visualização, porque qual placa que eu vou usar, qual máquina de crio de placa que eu vou usar. Porque nós temos que olhar e entender que cada máquina tem o seu diferencial. Então, só voltando aqui para falar um pouquinho com relação a crio de sucção ainda, aqui eu estou mostrando que mesmo o Manípulo 360, fica nítido que onde fica preto mesmo, que congela, é onde estão os meus peltiers, certo? Já nesse manípulo tradicional, o meio não congela e nem as bordas congelam. Então, você fazer aquela crio tradicional numa crio de sucção, deve ser proibido. Porque se você congela uma área avulsa, você vai estar afundando a nível superior, profundo, e no meio não congela. E o pior, eu acabei de conversar com você, que a gente não só trata a gordura, mas a gente também gera ali um processo de cicatrização. Você cicatriza, e essa gordura que fica ali no meio, que não foi tratada, ela fica como se fosse uma gordura represada, uma gordura encapsulada entre essas duas regiões que passou por esse processo de eliminação e cicatrização. Então, você gera ali uma dificuldade que qualquer outro tratamento depois vai dificultar. Aí já pensou se depois você trata de novo ali na mesma área, achando que o problema continua ali? Porque ele vai achar que até aumentou. Porque aquela gordurinha que sobrou, ela vai continuar aumentando de volume. Então, ter essa visualização e não trabalhar com essas áreas individuais é de extrema importância. Você tem que estar fazendo aqui a correção térmica. Então, nessa região que você não congelou do meio, esse manípulo de sucção, ele tem que vir depois aqui para estar fazendo essa correção térmica, para você estar fazendo organizando esse processo de congelamento. Outra coisa importante de se observar é o entorno dessa região, que sempre vai estar muito vasodilatado e a nível profundo também. Porque se você não pensar assim, você vai achar que quanto mais tempo, melhor. Até porque quanto mais tempo eu deixar, se porventura eu não congelei uma gordurinha mais profunda, eu vou ter acesso à mesma. E não é simples assim. Não é só aumentar o tempo. Porque você pode ter certeza que sua sobrecarga vai ser grande a nível superficial. E que característica de gordura é essa? Eu posso sobrecarregar a nível superficial? Como é o potencial de congelamento do meu paciente? Que é outra coisa que a gente vai falar aqui agora também. Acho que eu posso agora dar uma demonstrada, quando terminar aqui ali dos manípulos, já passo para lá. Então, aqui é a crio de placa, estou demonstrando numa placa, onde a gente tem aqui ó, o congelamento em toda essa região da placa propriamente dita, mas dependendo da máquina que você vai utilizar, você tem que saber que você vai ter uma perda no entorno, na lateral, e essa perda ela tem que ser compensada. Então, de que maneira eu vou trabalhar isso? Então, eu vou trabalhar de que forma? Porque você tem que entender que a sua estratégia tem que ser peltier com peltier. Então, você tem que ter os pontos de congelamento, eles têm que se interligar, certo? Entender também que é uma crio de placa, que ela congela toda a sua estrutura. Mas tem um ponto que congela mais, que é um ponto onde pega o peltier, que na crio de sucção, pela sucção, isso daí não se leva tanto em conta, porque você tem uma potencialização ali da lesão isquêmica fria pela sucção, mas na placa não. Então, na placa, você entender essa visualização aqui, ó, de que é sempre aquela área mais do meio que congela mais, ela vai interferir no seu resultado. Porque que área eu vou tratar? Como eu vou posicionar essa placa? Qual vai ser a minha estratégia? Então, qual ponto que eu quero congelar mais? Porque quando você bota ao contrário da sucção, que você congela, congelei aqui, o meio não. E você depois vem fazendo essa correção, e na crio de placa, na verdade, você congela tudo. Mas vai ter uma área que você quer congelar um pouco mais. Então, que estratégia eu vou usar, sendo que a minha placa pega de uma forma uniforme em toda a região? Então, você tem que ter uma estratégia e pensar e passa pela variável de personalização máquina. Qual máquina que eu vou usar? Porque isso tem que ser levado em conta, certo?
E aqui é só um teste, que fica aqui uma dica para você testar se a sua máquina está entregando realmente aquilo ali que ela promete. Você bota o papel toalha, borrifa um pouquinho de água, deixa ela ligada ali uns 10, 15 minutos e você vem com o termômetro para mensurar se ela está entregando. É claro que a gente não pode confiar muito nesse termômetro que a gente tem. Hoje eu tenho termômetros melhores. Esse é um termômetro que todo mundo tem na clínica, que é um termômetro simples de radiofrequência. Você gera uma barreira física, certo? Deixa ela ligada ali um tempão, borrifou um pouquinho de água, para você ver. Você vai mensurar em cima do papel, seja placa ou sucção, e não direto na placa. Porque dessa forma, essa barreira física não dá a refração que acaba gerando erro em vários termômetros. Então fica aqui essa dica que é muito importante a gente saber se a nossa placa, a nossa crio de sucção está realmente entregando aquilo que promete entregar. Não dá para a gente surtar, até porque, como a gente acabou de mostrar aqui, se você coloca o seu termômetro nessa região, cada região vai mudar, né, a temperatura, porque, na verdade, depende muito de onde está o posicionamento desse Peltier nessa máquina. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que é muito importante entender qual a máquina que eu vou estar utilizando. Então, eu tenho que entender que o que congela numa crio, por exemplo, de sucção, né? Inclusive, hoje eu estou aqui convidada pela HTM, são as máquinas que eu tenho lá na minha clínica, que eu trabalho, certo? Tenho máquinas também da Medical Sun, tenho máquinas da Device, né? Estou adquirindo agora novas máquinas da Ibramed também, mas hoje eu trabalho com essa máquina e eu particularmente sou muito apaixonada por esse Maniplo 360 e mais à frente eu vou falar para vocês o porquê também. Então vocês têm que visualizar que a área que congela, já deu para entender que não é isso aqui tudo. E muito menos isso daqui do lado de fora. A gente ainda tem uma perda aqui de um lado e do outro. Então a minha área que congela é só essa área aqui, onde fica essa parte metalizada. Essa parte estratégica aqui, ó. É aqui que eu tenho um Peltier de cada lado, que vai estar fazendo congelamento. Então, se eu quero congelar e fazer uma harmonização corporal, eu preciso entender o que minha máquina entrega. Então, esse é o meu manípulo grande. Esse é o manípulo médio. Aqui no meu manípulo médio, eu tenho um Peltier que é muito menor. Então, que prega de gordura que eu vou trabalhar com esse manípulo M. Que prega de gordura que eu vou trabalhar com aquele manípulo G. Que prega de gordura que eu vou trabalhar com o manípulo 360. O ideal, eu que trabalho com crio, eu fico muito no pé das empresas, né, das que me dão acesso, porque é uma demanda da prática clínica minha, dos colegas. E como eu estou ali todo dia na prática clínica, eu fico muito no pé deles, porque qualquer diferença faz uma grande diferença para a gente. Porque quem trabalha com crio de sucção sabe que boa parte da sua entrega de resultado, além da estratégia perfeita e de respeitar todas as variáveis de personalização, uma boa parte do seu resultado está na escolha certa do tamanho do seu manípulo. Então, pequenas diferenças fazem grandes diferenças no resultado. Então, esse é o nosso manípulo M, onde o nosso manípulo, a diferença de Peltier é muito grande. E esse é o manípulo 360, que eu particularmente gosto muito dele, trabalho muito com ele, sou apaixonada. Por que eu sou apaixonada? Ele não é tão grande como o G, mas também não é tão pequeno como o M. Ele é um pouquinho mais estreito, mas também ficou um pouquinho mais comprido e fundo do que o M. Então, a gente trabalha com ele com tempos, considerando como se fosse tempos de manípulo M, porque ele não é um manípulo G. O volume que cabe aqui dentro é um volume para manípulo M, porém, para dar conta do resfriamento de toda essa estrutura metálica, eles colocaram uma placa aqui maior. Então, a placa dele é como a placa do manípulo grande, é igual. Se você colocar aqui a placa dele, ó, o desenho estratégico que a gente faz, levando em consideração o Peltier, para o manípulo G, é de acordo com o tamanho de Peltier que pega, né, aqui dentro. Não é isso aqui tudo, mas é isso aqui. Então, é um manípulo que, como a gente falou, que qualquer diferençazinha me entrega resultado. Tem uma grande variedade de prega ali que encaixa perfeitamente nesse manípulo aqui, certo? Então, dando continuidade, essa aqui é a crio de placa. E eu tenho que saber que, obviamente,
Não é isso tudo que congela. É só a área mesmo da parte metálica. Os peltiers estão aqui, tem uma leve inclinação que ajuda nessa acoplagem, né? É uma placa estratégica para você trabalhar em áreas estratégicas, certo? A gente já deu umas dicas, inclusive, para a HTM, para estar potencializando a efetividade da entrega dessa máquina. Aí agora eu perdi o meu passador, isso também é de praxe em todo o curso. A Criomodelete que estiver assistindo vai se identificar, mas já achei. Então, dando continuidade, só tenho 30 minutos, ainda tem muita coisa para falar. Então, vamos dar uma acelerada aqui. Entendendo, já falamos de variáveis de personalização, idade, sexo, região que nós vamos tratar, dentro da mesma região, a máquina que nós vamos utilizar, certo? Aí, só para dar uma passada aqui com relação às intercorrências, a gente tem queimadura, hiperplasia paradoxal, excesso de crioderma stringo e hipercromia pós-inflamatória. É o que mais nos limita e nos desafia a entregar um resultado perfeito com o máximo de segurança. Então, a gente tem aqui a queimadura. A gente tem que tomar muito cuidado. Seria aqui mais uma palestra inteira só para falar de intercorrência. Pode ficar para o segundo momento, de como prevenir. Hoje, quando você trabalha respeitando as variáveis de personalização, a não ser aquela paciente que tem uma predisposição genética e não sabe, vai ser muito raro de você ter uma intercorrência dessa, porque a gente sabe tomar todos os cuidados para evitar. Isso aqui é uma queimadura com uma crio de placa, com manta dupla, apenas 15 minutos, porém a colega usou menos 15 na máquina. Então, a temperatura muito grande para trabalhar com crio de placa. Crio de placa, a temperatura é no máximo entre menos 5 e menos 7, que é o que os artigos trazem para a gente. Até porque, senão, você vai ter queimado, lesado a nível superficial, sem conseguir fazer esse trabalho estratégico, onde você consegue congelar toda essa camada de gordura que você precisa. Não só sobrecarregar profundo, mas congelar toda a camada de gordura. Eu vou ficar repetindo isso aqui várias vezes, né? Então, pouquíssimo tempo, 15 minutos, manta dupla, porém trabalhou com uma crio de placa a menos 15, porque, vou mudar um pouquinho o protocolo aqui, e teve essa queimadura. Então, na crio de placa, todo cuidado é pouco, na crio de sucção nem se fala. Fica aqui, que não é segredo, eu acho que é para ajudar, é válido. Na crio de sucção, a gente sempre usa manta dupla, sempre, porque previne muito a queimadura. Então, assim, já fizemos vários testes, não perde em congelamento. E eu acho que muito mais do que qualquer teste, do que qualquer coisa que eu venha falar aqui para vocês, os resultados que a gente entrega, a movimentação da nossa agenda que a gente tem, que é grande, e te desafio, liga para a minha clínica para saber como que está hoje a minha agenda, por exemplo. Hoje é uma média de 2 anos esperando para fazer uma avaliação comigo, depois uma média de mais 1 ano e meio esperando para fazer o procedimento. Então, isso não vem pautado em propaganda de Instagram, mas na entrega de resultado, naquela melhor propaganda que é boca a boca. E não é uma realidade só minha, mas é uma realidade de muitas criomodeletes que estão vivendo essa mesma situação. Então, passa por tomar todos esses cuidados e se preocupar na entrega de resultado, minimizando essas intercorrências. Aqui um caso de hiperplasia paradoxal, não é de uma criomodelete. É muito raro, a gente tem um grupo muito fechado e, na verdade, a gente está sempre ali trocando informação. É muito raro acontecer, na maioria das vezes está relacionado à predisposição genética. A hiperplasia paradoxal tem uma ligação muito forte com a predisposição genética. Agora, tem algo que acontece comumente, porém, fala-se como se fosse hiperplasia paradoxal. O excesso de crioderma stringo, onde essa região que foi tratada teve ali uma proliferação de tecido conjuntivo fibroso, colágeno em excesso. Então, não é a gordura em si que proliferou, novos adipócitos, com proliferação de adipócitos. É o tecido conectivo dessa área que, pelo excesso de inflamação, acabou gerando um excesso de cicatrização. Então, há muitos artigos que referenciam a hiperplasia e que, na verdade, não é uma hiperplasia. Para você ter certeza que a hiperplasia, tem que ser feito vários exames ultrassonográficos, histológicos, para você ter certeza se ali desenvolveu foi um quadro de hiperplasia ou foi um processo de excesso de crioderma stringo, que é a proliferação desse tecido conjuntivo de colágeno no local, e que muitas vezes, se você trata achando que você está tratando só gordura, você nem vai levar em conta que isso pode acontecer. E é um tecido diferente. Não é uma gordura que aumentou o volume. É um tecido esponjoso e diferente.
algo que acontece geralmente associado a criolipólise hiperinflamatórias. A gente não gera inflamação. A gente gera inflamação no entorno desse adipócito, mas a minha lesão é via apoptose. Esse é o nosso grande desafio. Então é gradual, é progressivo, é lindo e a cicatrização, ela vem na medida certa para ser responsável pela retração de pele desse paciente. Aqui é um vídeo. Aperta um play aí. Tá em forma de imagem? A região sul aqui, eu vou te propor, mas é uma outra coisa, na tentativa de amenizar, entendeu? A crio é assim, não? Você tem que ser muito bom de primeira. Quando você vai fazer... Então, aproveitando essa minha fala, a crio é assim. Você tem que ser muito bom de primeira. Por quê? Esse adipócito que porventura venha a sobrar, ele vai sobrar numa camada a nível mais profunda, ele vai estar mais próximo do músculo, que querendo ou não, mantém ali o aquecimento, ele vai sobrar entrelaçado por uma nova rede conectiva, um tecido conjuntivo fibroso que surgiu ali naquele local também, e você concorda comigo que se ele não morreu no primeiro momento, ele possivelmente já é mais resistente, fora que esse adipócito, que também não morreu, ou que porventura venha após criolipólise, ele vai vir com alterações morfológicas, também vai ser um adipócito mais resistente ao congelamento. Então, esse é o excesso de crioderma stringo, onde você tem um excesso de cicatrização, aqui a hipercromia pós-inflamatória. Estudos trazem para a gente aí uma referência de um percentual que chega a 10% a incidência interno de coxa. Gostaria de deixar claro aqui também que essa incidência de 10%, assim como a hiperplasia paradoxal, a gente não visualiza na prática clínica quando você trabalha com as variáveis de personalização. Porém, agora, da metade, final do ano, do último trimestre para esse ano agora, principalmente nesse ano, está claro para a gente que a incidência aumentou e não tem como não fazer essa ligação com a questão Covid, vacina de Covid. Então, algo que eu mesma, olha o volume que eu faço de crio, que eu sempre fiz, e que eu tinha tido um caso, eu já tive agora recentemente 4 casos. Mesmo trabalhando, pisando ainda mais no freio, levando em consideração todas as variáveis que a gente já leva para essa região, que é particularmente importante, que é o interno de coxa. Mas mesmo assim, tem surgido, não só meu, mas as criomodeletes, a gente está redobrando os cuidados, estamos em contato com médicos para tentar trabalhar potencializando esse preparo no pré e na modulação do protocolo no durante e também no depois, para tentar minimizar sem deixar de tratar essa região. É uma região que agora, quando está chegando o verão, a gente já fica com receio, porque muitas vezes a gente vai fazer só para fazer um extra para paciente. Eu já tenho pisado mais no freio com relação a isso, por conta dessa intercorrência que está, sim, cada vez mais comum, pela questão coagulativa que diretamente o próprio Covid e a vacina têm interferido nos nossos pacientes. Então, cuidado, né? Então, agora, só para falar de forma bem rápida, a modulação pós-crioterapia, ela está muito mais relacionada à ativação mitocondrial e redução calórica, do que você pensar em procedimentos que você possa estar fazendo, até porque nós estamos falando de um procedimento lento, gradual e progressivo. Cada paciente responde de uma forma. E, na verdade, nós temos que pensar a nível sistêmico. Cada região responde, não tem só a ver com o volume e característica da área, mas também com a intensidade de energia da mesma. Isso aqui é extremamente importante, porque nessa fala entra aqui uma outra variável de personalização, que é o potencial de congelamento. O mesmo paciente, com a mesma prega, você vai tratar a mesma região. Só que um congela de uma forma e o outro de outra. Se aquele paciente demonstrou que ele tem um alto potencial de congelamento, ele está congelando demais, e você segue com a estratégia porque você trabalha engessado, padronizado, você vai estar expondo ele ao risco não só tendo o risco de ter queimadura, mas também de evoluir a médio e longo prazo com excesso de crioderma stringo. Então, dando continuidade aqui, os efeitos da crio sobre a produção de irisina e o surgimento de adipócitos beges, conhecidos por apresentar atividades termogênicas. Isso daqui também está no nosso estudo científico, a avaliação desse hormônio, do estímulo sobre a produção de irisina, coisa que a gente se referia muito mais a questões de citocinas liberadas no processo para ter essa ação sistêmica, mas hoje a gente já sabe que, além das citocinas que vão agir a nível sistêmico, também tem
questões locais ali que vão agir na termogênese como um todo. A metabolização desses adipócitos depende muito do estímulo local, hormonal, neurotransmissor. Então, se vai depender de várias reações do corpo desse seu paciente, é importante você estar atento em como está esse seu paciente. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Exercício físico, exposição ao frio, jejum prolongado estimula a expressão desse gene, fibronectina do tipo 3 contendo 5 domínios, que codifica a erisina. Ela, quando ligada no seu receptor presente no adipócito branco, ela por si só já estimula a expressão da termogenina, que consegue fazer essa conversão de um próprio adipócito branco se converter em bege, ter mais mitocôndrias ali, produzir mais calor, ter uma atividade termogênica mais significativa. Então, você age também, quando você trabalha com a crio, no metabolismo do seu paciente. Se ele ajuda, se ele colabora, a médio e longo prazo, ele tem um resultado, esse resultado é sustentado, e não só isso, você acaba agindo na saúde global do seu paciente. Quantos pacientes com relatos? Os meus exames melhoraram. Diminui resistência insulínica, de resistência à irisina, resistência à leptina. O paciente obeso, ele está com resistência a tudo isso. Ele não consegue sair daquele quadro vicioso. Quando você faz uma crio respeitando as variáveis de personalização, claro, não é trabalhando uma área individual, mas você trabalhando estrategicamente aquelas áreas que o paciente precisa, respeitando todas essas variáveis, você age muito além da estética, mas também na saúde do seu paciente. Então, acho que aqui eu voltei, vamos passar. Esse é um outro estudo, vão surgir novos estudos que falam com relação a fatores transcricionais ativados que também têm essa mesma função de agir sobre, potencializando ali, sobre a proteína desacopladora mitocondrial e fazendo essa conversão do adipócito branco em bege, só que desde a citocina da TNF-alfa, ou seja, esses fatores transcricionais ativados, ou a própria irisina, não é uma região, mas é você trabalhar o seu paciente como um todo. Então, esses são artigos que vêm surgindo para a gente a nível mundial, porque a crio, hoje, ela vem surgindo como um potencial método para emagrecimento. Mas é algo que a gente sempre trabalhou para emagrecimento. Desde o primeiro slide da primeira troca, era a crio para trabalhar a gordura, ao mesmo tempo ter retração de pele, e o emagrecimento sistêmico, porque a gente visualizava isso na prática clínica e sempre visualizou. Tem outros estudos saindo também agora com relação a essa parte sistêmica do nosso paciente. Então, a temperatura que a gente trabalha, como eu falei, na prova, geralmente fica entre -5 e -7, por uma questão de estudos que trazem para a gente também esse embasamento. Na crio de sucção, a gente geralmente trabalha em torno de -11. É uma temperatura bacana quando você respeita as variáveis de personalização. A gente sabe que, na verdade, a temperatura subdérmica vai caindo, os danos do adipócito branco, em torno de 10 graus positivo, subdérmico, já está matando esse adipócito, você já está cristalizando e induzindo ele, que ele entre na apoptose. Então, cuidado com essa ideia de ter que negativar a pele, eu tenho que hipercongelar. Não é essa a sacada. A sacada é a temperatura ideal. E aí, mesmo você trabalhando com uma determinada temperatura que você julga ser segura, se seu paciente tem um alto potencial de congelamento, a estratégia tem que ser mudada. Então, a sacada é a temperatura que seu paciente precisa e levar em conta todas essas outras variáveis, inclusive qual é a resposta do seu paciente ao potencial de congelamento. Como é a questão da energia local dessa região, que tem muito mais a ver com as questões mitocondriais da região propriamente dita, fora a questão estrutural física da mesma. Diferenças genéticas, raízes étnicas também interferem no seu resultado. Então, nós temos diferentes respostas ao tratamento de crio e diferentes processos fisiológicos. Lembra que eu falei a história da Índia? Então, ela já tem aqui, mesmo com uma idade mais avançada, uma estrutura muito densa. Eu sei que eu não vou tratar só a gordura, eu vou estimular colágeno. Então, levar isso em conta é de extrema importância. A gente tem artigos que traz isso para falar para a gente também. Então, vários tratamentos no mesmo dia é seguro, né? Então, se você vai trabalhar ali a área toda do seu paciente, a gente fica um dia inteiro com o paciente. Geralmente, a gente varia a nossa sessão entre 1 dia, 2 dias, certo? Para tratar toda a região que a gente precisa tratar. Mas não é o número de dias que vai interferir. É claro que quanto mais você está expondo seu paciente ao frio, mais você está demandando daquele corpo para se defender a essa agressão que você está fazendo
e ativando também a ação a nível sistêmico via termogênese. Então, mas aqui traz falando para a gente da segurança, certo? Aqui também fala esse artigo, antes de evoluir, um segundo ciclo de crio. Um segundo ciclo de crio não se observa a melhora, porque, como eu falei, já até dei um spoiler para vocês, o resíduo desse tecido vai estar mais próximo da musculatura. Os adipócitos que porventura não morreram, ou seja, eles já eram mais resistentes e vão passar por uma alteração morfológica, como a gente falou, por ação de alguns fatores transcricionais, liberação de fatores ali locais que vão induzir a essa modificação morfológica propriamente dita do adipócito em si, daquela região. E também o processo inflamatório residual, ele pode sofrer interferência com crio de repetição. Então, se nós falamos que nós temos um procedimento que é gradual e progressivo, trouxemos aqui um artigo, onde com 6 meses ainda tinha um intenso processo inflamatório ali, né? No início mais, mas ainda tinha com 60 dias. E falando que merecia prolongar esse estudo, porque é muito evidente todos os marcadores inflamatórios ali locais, a nível histológico. Se você faz uma crio para repetir, você concorda comigo que você está comprometendo o processo inflamatório que está ali no entorno. A não ser que você trate com a crio para tratar só a gordura. E aí você também tem que pensar até onde isso vale a pena e quais serão as minhas consequências a nível cicatricial. Aqui fala pra gente da vitamina D, que pode melhorar a secreção e sensibilidade à insulina, influenciando no metabolismo lipídico. Então, a vitamina D interfere diretamente na questão da resistência insulínica do seu paciente. E hoje tem, inclusive, estudos que trazem, fazendo essa relação da taxa de vitamina D do seu paciente e a resposta com relação a tratamentos estéticos com a crio não seria diferente. Mas no caso da crio, mais do que nunca. Porque nós estamos falando de um procedimento que é gradual e progressivo, lento, gradual e progressivo, e metabolismo dependente, eu preciso de pensar nesse paciente, em como eu vou fazer para que esse paciente tenha a melhor resposta, mas principalmente para modular esse processo cicatricial que é gradual e progressivo. E essa modulação passa por eu modular o corpo do meu paciente a nível sistêmico, controlando a resistência insulínica e, mais do que isso, também promovendo ali uma intensa ativação mitocondrial, principalmente no entorno desse corpo, nesse corpo como um todo, para acelerar o metabolismo do meu paciente. Então, a criolipólise ela surge como um procedimento eficaz para a redução de lipodistrofia localizada, com resultados analisados tardiamente também positivos e sugerindo a manutenção a longo prazo. Aqui é falando para a gente com relação à sustentabilidade do resultado. Eu tiro isso pela minha prática clínica também. Os pacientes não saem da clínica, pelo contrário. Quando você entrega resultado, você fideliza o cliente. E você fidelizando o cliente, o paciente vai estar vendendo outras coisas para o seu paciente, enfim. Eu preciso saber se eu só tenho esses 16 minutos mesmo? É isso? Está dando 1h20? Ok. Então, nós temos diferentes máquinas, diferentes protocolos e diferentes resultados. Hoje a gente tem HTM, Adoxy, Ibramed, Medical Sun, Coolshape, Cooltech, Advice. Enfim, eu tenho que entender o que eu conversei um pouquinho com vocês ali com relação à máquina, qual o tamanho do meu Peltier, qual vai ser a minha estratégia, como eu vou fazer, tendo em vista que uma crio de sucção, eu não congelo nas bordas, eu não congelo no meio, isso é nítido. Qualquer termógrafo mostra isso para você. É só você colocar a mão, massagear, visualizar a prática clínica do seu paciente, fora os estudos que trazem isso para a gente também. Então, que máquina que eu vou usar? Por exemplo, a máquina dessa, olha, a acoplagem dela, ela é complicada, ela não tem as lateralidades aqui, ó, não tem o abaulamento para poder fazer uma acoplagem perfeita. Isso interfere no seu resultado. Então, se eu vou usar uma placa, é uma placa que tem perda na borda ou uma placa que não tem perda na borda? Porque isso também vai interferir de que forma eu vou trabalhar esse meu paciente. Então, se eu vou trabalhar com essa máquina, que prega eu consigo fazer com essa máquina? Porque dependendo da minha máquina, do tamanho do meu manípulo, eu consigo sim trabalhar muito bem uma determinada prega. Mas aqui, por exemplo, você tem uma prega muito pequena, uma prega de 1,5 centímetro, até 2 milímetros, você vai ter dificuldade em fazer se você não tiver o tamanho certo do seu manípulo. Uma prega também acima de 4, 5, que é perfeito, sensacional trabalhar com a crio. Você vai ter dificuldade de trabalhar com esse tipo de manípulo. Para trabalhar errado, não trabalhe. E se é para trabalhar com a placa, eu vou trabalhar com a placa entregando o que o meu paciente precisa, entendendo o quão completo é meu tratamento de criolipólise. Então, essas são as máquinas que a gente tem hoje no mercado. A gente tem, então, algo que faz a apoptose, que elimina, ou seja, né, uma eliminação definitiva desse adipócito. O meu adipócito está em apoptose.
e todo o meu entorno está inflamado porque eu expus a uma temperatura não fisiológica, que vai promover também uma melhora da flacidez, uma retração de pele significativa, certo? E que reduz o meu peso por ativação da termogênese e também por liberar citocinas que vão estar agindo a nível sistêmico. Então, nós temos algo completo, certo? A minha lesão definitiva, ela vem via lesão isquêmica fria e lesão isquemia reperfusão. Então, a minha lesão isquêmica fria, quanto mais tempo, mais fria for a minha temperatura e maior a minha pressão ou compressão na crista de placa, maior a minha lesão, mas eu não quero a maior lesão. Eu quero a lesão ideal de acordo com a necessidade específica do meu paciente. A minha lesão isquemia reperfusão, a gente não pode subestimar ela. Ela chega a representar quase 50% do seu resultado. E é uma puta estratégia para você entregar o resultado conforme essa homogeneidade que a gente falou, sem sobrecarga a nível superficial. É a reperfusão. Mas como? De que forma? Usando que estratégia? É aí que está a grande sacada do negócio. Então, eu tenho que entender. E a prática clínica cada vez mais vem nos desafiando e mostrando o quanto a gente sabe, mas o quanto a gente ainda tem que aprender. Então, a crioderme stringo seria um aumento na produção de colágeno e tecido conjuntivo fibroso. Eu tenho células morrendo ali que vão ativar PPAR, que ativam o sistema de diferenciação. Então, isso não é ruim. O problema é a hiperinflamação através de procedimentos, protocolos hiperinflamatórios, que não se sustentam a médio e longo prazo, porque principalmente numa gordura compacta, você provavelmente vai trocar 6 por meia dúzia, porque você vai ter ali uma proliferação muito grande de tecido conjuntivo fibroso, septo, fáscias. Se eu sei que com minha máquina eu estimulo o colágeno por ativação de proteínas do choque térmico, eu tenho ali, pela própria inflamação que já vai induzir a produção de colágeno, eu tenho a ativação também do colágeno por atuação do próprio fatores transcricionais como o PPAR. O segredo é como eu vou fazer essa estratégia e modular o meu corpo a nível sistêmico, para que eu tenha uma redução na medida certa, de acordo com a prega do meu paciente. Se eu tenho um paciente com prega de 1, 2, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, eu não tenho como ter o mesmo protocolo. A crio é incrível, mas ela jamais você pode pensar que você vai fazer ela há quanto tempo? 20, 30. E congela para lá e congela para cá. Não! É difícil pra caramba, mas é incrível, é mágico. É difícil pra caramba, porque cada corpo vai ter uma necessidade. Você tem que trabalhar isso aqui, o seu olhar, certo? Então, na hipodermia é possível perceber o aumento dos septos, foi aquilo que a gente falou, né? No início, quando a gente mostrou o artigo da Maisten. Na verdade, esse artigo aqui também, da Duncan, mostra pra gente nitidamente, olha a área que foi tratada, você vê como é que é nítido esse entrelaçamento, essa condensação desse colágeno, essa proliferação e essa cicatrização, essa retração de pele que vai nos gerar, né, uma retração de pele. Então, visualize isso aqui, você não congela só o adipócito, você está resfriando tudo. Essas fibras reticulares, esses septos dessas regiões aqui, tudo vai estar sofrendo influência pelo seu processo de congelamento, você tem que levar isso em conta. Então, a gente tem aqui a crioderme stringo como um start no sistema de diferenciação celular. E eu quero, na verdade, é isso aqui que a criomodelagem promove. Ó, uma perda e uma tonificação na medida certa. O que a gente não quer é uma perda e uma tonificação exacerbada. Então, para isso, a gente tem que ter muita expertise, não só na elaboração do protocolo, mas em ver como ele está sendo desenvolvido. E a gente não quer também a questão de desenvolver a multiplicação de células ali, a hiperplasia paradoxal, mas que certamente tem muito a ver também, assim como a queimadura, com questão, quando você toma cuidado com todas as variáveis de personalização, tem a ver com a questão da predisposição genética. E falando um pouquinho a nível sistêmico, a gente tem aqui a ação de citocinas como a TNF-alfa, que age aqui produzindo, TNF-alfa produzida por adipócitos e macrófagos no tecido adiposo, que é o que a gente tem pós-crio, certo? Ela vai induzir a apoptose, inibe a lipogênese e aumenta a lipólise. Inclusive células que você não, regiões que você não trabalhou. Eu fiz um abdômen completo. A minha região de costas que eu não trabalhei vai melhorar por ação de citocinas a nível sistêmico. Digo mais, a sua gordura visceral, tem um artigo de Tóquio que inclusive fala isso, que fizeram ressonância para hipose e falaram, precisa ser verificado porque inclusive a gordura visceral
foi observada uma grande melhora. Então, se a gente trabalha respeitando as variáveis de personalização, você vai ter uma melhora da saúde global e, inclusive, da gordura visceral. Você vai tratar. Não é com congelamento. Congelamento já é difícil a gente gerar essa uniformidade de congelamento na camada superficial e profunda de posa propriamente dita. Não é a gordura visceral sendo congelada, mas por citocinas que vão estar sendo liberadas a nível sistêmica e também por ativar a termogênese, como a gente já falou e vai falar um pouquinho mais agora. Então, a TNF-alfa induz a apoptose, inibe a lipogênese, aumenta a lipólise e a presença elevada, não é fazendo só uma área, a presença elevada faz com que as células remanescentes entrem em lipólise. Então, a gente tem ação sistêmica por atuar no combate à obesidade, ao excesso de peso, acionando aqui a termogênese, que é a criotermogênese, e a crio também libera a TNF-alfa, que, entre outras coisas, é nítido, não tem nada a ver com o nutracêutico. Nutracêutico, agora, de um tempo para cá, a gente passa para potencializar, mas principalmente modular o processo, porque a gente entende que é a nível sistêmico. Mas desde que eu comecei a fazer crio, a gente entrega resultado. Por quê? Por questão das citocinas. O paciente falava para a gente, eu não tenho fome. Porque você libera citocinas que vão agir, entre outras coisas, a nível hipotalâmico, induzindo, inclusive, ali a redução do apetite do seu paciente. Então, nós temos um tratamento completo, eu tenho uma lesão definitiva, melhora da flacidez com retração de pele e uma ação sistêmica com a melhora da saúde geral, redução da gordura visceral e emagrecimento. Mas, o que adianta você ter uma Ferrari se você não sabe pilotar? Então, as Ferraris ali, ó, para Rentalmed vender, né, Rentalmed? E com super desconto, entendeu? Quem é Criomodelete chora, porque vai ter mais desconto ainda. Enfim, mas a gente tem que respeitar todas essas variáveis de personalização, ok? Quando a gente fala de apoptose, tendo em vista que a gente viu que a principal via de eliminação da crio é a apoptose, você tem que pensar no seu paciente como um todo. Então, você tem que pensar que está ligado à questão mitocondrial. E quando você pensa em a apoptose, ação a nível mitocondrial, ação a nível sistêmica, você tem que pensar no seu paciente, que estratégia eu vou usar para o meu paciente estar minimamente preparado. Tendo em vista que eu vou gerar ali um grande estresse oxidativo, pós-procedimento, você não pode pegar um paciente que já está inflamado, intoxicado, cheio de toxinas, cheio de parasitas. O seu paciente está todo comprometido, você vai gerar uma intoxicação ainda maior, você vai gerar um estresse oxidativo ainda maior, você vai pegar aquela toxina que estava quietinha lá no tecido adiposo e agora vai expor o corpo. Então, a gente não pode fazer isso sem pensar minimamente em preparar esse corpo e pensar a nível sistêmico, tendo em vista que a apoptose é a nossa principal via de lesão. E aí a gente cai nas nossas variáveis de personalização. Deixa eu respirar. Vocês vão me dar mais 5 minutos, né? Com certeza. Entrando agora nas nossas variáveis de personalização para fazer uma retrospectiva aqui um pouquinho do que a gente falou, eu tenho que trabalhar a habilidade do meu olhar, certo? Então, qual a melhor forma de trabalhar, Cris? Qual o tempo ideal? Qual a pressão ideal? Qual a temperatura ideal para trabalhar meu paciente? Falamos um pouquinho sobre temperatura, trabalhamos com pressão baixa, menos é mais. Excesso de pressão só gera excesso de crioderme stringo, procedimentos hiperinflamatórios. A estratégia está em como você vai desenvolver isso, respeitando todas as variáveis de personalização. Coisa que a gente traz como carro-chefe dentro do conceito criomodelagem. E aí surgem as nossas variáveis de personalização, que a gente já veio falando, inclusive, algumas aqui. É por paciente, por região, dentro da mesma região, de acordo com o potencial de congelamento, sexo, origem étnica, idade, características e volume de gordura. Eu não posso tratar um paciente com gordura extremamente compacta igual eu trato um paciente com gordura flácida. Quando eu falo gordura flácida e compacta, entenda, é claro que eu não estou falando do adipócito. O adipócito é adipócito. Mas é do tecido que forma aquele tecido adiposo ali, que você pega ele como um todo. Então, é do tecido conectivo no entorno. Tem pacientes que têm aquela estrutura ali mais densa, compacta, e outros mais flácida. Claro que o adipócito ele não vai ser mais flácido ou mais compacto, mas sim a estrutura conectiva em si. Então, quando a gente fala gordura flácida e compacta, é nesse sentido. E você não pode tratar as duas da mesma maneira. E principalmente, e também, sem esquecer, qual a máquina que eu vou usar? Como é que vai ser minha estratégia? Certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, por paciente. Solta o play, DJ. Eu sou o mestre dos magos. Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada. Aqui
Aquela paciente prega, passa por paciente. Então, sem falar do histórico. Fez bariátrica, não fez bariátrica, sem falar do histórico, que interfere diretamente. Vamos falar só olhando para o paciente aqui. Aquela paciente, uma paciente com prega de entre 4 e 5 centímetros. Essa paciente é uma paciente que já tem prega entre 20 e 30 milímetros. E a Dani senta, senta, ela senta devagar. E a Dani senta, 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 sem parar. E a Dani senta. Agora essa paciente é a paciente com prega até 20 milímetros. Prega, na maioria das regiões aí ela tinha prega de 1. Infraumbilical, um detalhezinho ali que ela tinha prega um pouco maior. Como que eu vou tratar essas pacientes da mesma? É apaixonante. Desde que você saiba que você tem uma verdadeira arma na sua mão. Que ou você transforma ou você deforma. Que não tem nada a ver com várias sessões. E muito menos com você hipercongelar. E muito menos com você fazer repetidas. É ter a estratégia certa de acordo com a necessidade da sua paciente. Aqui nós estamos falando da variável por região. Então eu estou tratando aqui, por exemplo, essa paciente, olha. É uma paciente pós-lipo e a gordurinha dela, quando eu falo por região e dentro da região, ela como é uma paciente pós-lipo, ó, um biguinho triste por conta da flacidez. Essa flacidez aqui, na maioria das vezes, não tem nada a ver com essa gordura supraumbilical, mas lá com a região subaxilar, que se você não tiver esse olhar, você ataca a região diferente. E digo mais, infraumbilical tá lá embaixo, ó, tá lá embaixo, na periquita. Como é que você vai congelar essa área? Eu quero potencializar, é aqui. Como é que eu vou congelar essa região estratégica? Então, tem que pensar fora da casinha. Essa paciente, região de costas, é uma região melindrosa. Características, neurotransmissores, circulação, camada de gordura só superficial. Boa parte de quando você pega uma gordura dessa, não é gordura, é fáscia. Eu vou te dizer mais. Está dobrando aqui, ó. Mas o problema não tem nada a ver com aqui. Porque se a gente disse que a gente não congela o meio, só congela as bordas, se você pega exatamente aqui, você vai congelar aqui e aqui onde já é buraco nela. O meio mesmo você não vai congelar. Então, que estratégia eu vou usar para... Solta o som dessa daqui do meio agora. Ó, aquela paciente, a gordurinha tá lá embaixo. Aqui no meio agora, por favor. Pode apertar o play dessa. E aí, quando eu falo ainda falando por região, se eu falei que a crio eu trabalho qualquer região, qualquer, tem gordura, eu vou trabalhar. Mama, uma coisa que a gente trabalha muito, com toda a sabedoria. A gente reduz 2, 3 números de sutiã, porque a gente respeita isso, a variável de personalização por região e dentro da região. Eu vou tratar uma papada completamente diferente. Até a forma como você vai estar posicionando esse manípulo, essa placa, enfim. Então, qual é a região que eu vou tratar? Aí aqui surge essa outra variável que a gente falou, potencial de congelamento. Olha, é uma mesma paciente com a mesma prega entre 3 e 4, manípulo G, no supraumbilical, a gente está trabalhando aqui, essa paciente. É praticamente a mesma prega, a foto não mostra muito, porque uma é foto e outra é vídeo. Mas é a mesma prega, o mesmo tempo e o mesmo manípulo. Olha como que uma respondeu e a outra. Essa daqui eu tirei e estava dessa forma. Essa daqui, ó, aperta o play, aqui do meio. Picolé com manípulo grande, olha, duro, duro. E aqui muito mole, chega a funda, ó. Isso, manípulo grande com 30 minutos. Gordura, congelamento aqui, paciente hiperinflamada, congelando demais superficialmente. É isso que você quer? Qual é a característica de gordura da sua paciente? E o risco que você está se expondo o tempo todo lá? Eu vou dar continuidade? Inicialmente, talvez minha estratégia aqui foi igual a essa. Eu vou ter que mudar dentro da janela de tempo que eu tenho e das estratégias, respeitando essa variável, potencial de congelamento. Está dizendo para mim aqui que uma paciente congela diferente da outra, por quê? Questão mitocondrial. Então, estamos acabando já. Aqui eu tenho, ó, pacientes,
características parecidas, mas o volume diferente. Então, características e volume diferente. Prega até 20, prega entre 20 e 30, prega acima de 30. Então, eu não posso trabalhar da mesma maneira. Aqui, uma paciente que pós-lipo, cheia de fibrose, certo? Cheia de fibrose, eu vou tratar, acumula a mais gordura onde? Supraumbilical, nessa região do flanco antero superior subaxilar. Eu tenho que aprender a olhar essa minha paciente. Paciente com prega muito grande. Essa daqui é uma gordura super flácida. Eu não posso ter a mesma estratégia. Então, a variável por características e volume de gordura. Aqui a gente tem, solta só esses vídeos, já estamos acabando. Solta o primeiro. Com som. O problema dessa dobra que ela se incomoda não está necessariamente aqui. Porque quando eu congelo aqui, a minha placa do Peltier vai pegar aqui e aqui. Aqui eu tenho menos gordura aqui, então nem se fala, porque até a pessoa mais gordinha é cavada aqui. Então, é aqui. Mas mais do que isso, o problema não está aqui. Ele está aqui, ó. É nessa região subaxilar que tem que ser tratada. Uma desce aqui, mais duas, porque na hora que eu trabalho isso daqui, eu acabo fazendo um efeito lifting. Pode passar para o próximo, por dessa favor. dobra que ela se incomoda não Dá está pause na necessariamente solta aqui, do também meio. A gordurinha de cima que interfere embaixo. A gordurinha de cima que interfere embaixo. Agora a outra, a última, por favor. Pode passar para o último. A queixa é essa barriguinha que... Ela chegou queixando do pé de barriga. Mas aqui ela tem muito pouco volume e ainda é curta. É aqui que, além de longa, ela tem muito volume, ó. Muito volume. E esse volume interfere diretamente nessa gordurinha. E é isso que a gente fala que é a principal, para mim, a principal variável, que é a questão de você trabalhar o seu olhar clínico, a sua expertise. E é o conceito da criomodelagem vem para isso, para essa troca, para desenvolver, é crescente todos os dias. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, porque a gente sempre está numa inquietação na busca do melhor entrega de resultado. As variáveis que entram aqui só para fechar, o uso da cinta tem que usar assim, que nutracêutico eu vou usar de acordo com a característica da gordura para modular, exercício respiratório, uma preparação mínima aí, tendo em vista que nós vamos ter uma ação sistêmica e é metabolismo dependente. A conversa com o seu paciente para você trazer essa autorresponsabilização, porque é gradual e progressivo. O jejum intermitente surge como um coringa e o exercício respiratório, jejum intermitente fazer essa ativação mitocondrial. Por quê? Porque nós falamos essa questão sistêmica, então você tem essas duas cartas na manga para trabalhar o seu paciente como um todo e não só potencializar o resultado, mas modular o processo de cicatrização e, claro, seus pensamentos, sentimentos e emoções e ações, até porque se você já faz achando que vai dar errado, vai dar. Ou se você é antiético, só reclama, é incrível, tem uma questão energética também. Você tem que trabalhar a sua vibração, você tem que trabalhar de forma correta, você tem que trabalhar pensando no próximo e principalmente focado em entregar o resultado, respeitando as variáveis de personalização. No resto, a crio por si só é incrível e a própria energia do universo conspira a seu favor, desde que você trabalhe com muita responsabilidade. Aqui fica algumas dicas de preparo no pré-crio, onde magnésio, ômega 3, prebiótico, probiótico, a vitamina D, vitamina C, zinco, o N-acetilcisteína, o NAC, que é super importante porque é um potente antioxidante, a glutationa. Nós vamos oxidar esse paciente, então fica aqui algumas dicas. O complexo B, que você tem que trabalhar esse paciente, junto ali com uma desparasitação, porque vai estar entrando diretamente com a questão mitocondrial do seu paciente. Então fica aqui algumas dicas importantes para você. Uso da cinta, muitas variáveis. Eu botei da cinta aqui só para fechar, que agora nós estamos fechando mesmo. Se eu uso uma cinta dessa forma, é melhor nem usar, né? Então, não só usar a cinta, mas a cinta correta, de acordo com a necessidade do seu paciente, e você estimular e explicar como vai ser feito isso. Enfim, muitas variáveis, grandes possibilidades de erro. Temperatura da sala também vai interferir. Tem que ter uma alimentação para o seu paciente aguentar o regaço, não se sentir mal. Tem que ser feito com responsabilidade e um ambiente aconchegante e acolhedor. Então, a crio da Cris Criomodelagem é uma técnica que utiliza apenas a criolipólise. Tem muita gente que vai fazer o curso para ver, deve injetar alguma coisa, não é possível. Apenas a criolipólise, para promover uma criomodelagem completa. E é isso, todos lutam da mesma forma, o que queremos é a mesma coisa, quem somos, onde nos encaixamos.
Não são perguntas fáceis de responder, nós temos que dar o nosso melhor, nos esforçar, cometer erros. Tem um mundo além de mim, além de você, além de todo mundo, tem milhões de pessoas, cada uma com sua história. Se você tiver sorte, você pode fazer parte da delas e elas da sua. Sou uma mulher de sorte, principalmente pela oportunidade de agora estar fazendo parte da história da Rental Med e de cada um de vocês que me deu a honra de estar até agora aqui assistindo. Beijo no coração, gratidão. Ô, Cris, a tua palestra que foi muito show, muito legal mesmo, durante ela chegou muita pergunta. Pessoal mandando ali nas redes sociais aqui da Rental Med. E a gente tem essas perguntas, então, para aproveitar a Cris aqui e ela responder para todo mundo? Vamos subir as perguntas. Lembrando, enquanto ele sobe as perguntas, que tá rodando sorteio, hein, galera? Precisa atingir os 7.000 inscritos. Você comentar bonito lá no nosso chat, porque película de boa qualidade para você da Ace Protection. Ó, chegou a pergunta, hein? Andra Palma, é indicado para quem tem flacidez? Não só indicado, como você pode usar muito, como né? estratégia única só para tratar a flacidez. Sim, até pro meio, Respeitando Cris, que o palco é aquelas seu. variáveis que a gente falou de personalização, a gente tem estímulo de colágeno ali por diferentes frentes. Pelo próprio processo inflamatório que você gera, quando você expõe essa pele, esse tecido a uma temperatura não fisiológica, você ativa ali proteínas do choque térmico. Você concorda comigo, Rafa, que quando você está tratando o tecido adiposo, você precisa de um tecido conectivo ali no entorno, Com sustentando certeza. esse tecido adiposo? Se você diminui aquele volume, você faz uma suplementação local de colágeno também. Tem o próprio espessamento septal, que também gera essa retração de pele. Então, são diferentes frentes que a gente tem. Você sabe, Cris, que foi uma coisa que você falou, e acho que é bem legal a gente reforçar para o pessoal em casa desse ponto, que a gordura é um tecido volumétrico que por si só não tem resistência solitária. Ela precisa de uma resistência solidária. O que é isso? Eu preciso de colágeno. Se eu não tiver colágeno segurando essa menina, eu não tenho um arqueamento de sustentação tissular. Esse arqueamento, ele precisa ser construído, reconstruído ou intensificado em alguns dos casos, né? Depende da característica da gordura. Então, é o que a gente veio falando aqui ao longo da nossa palestra. E tem mais, olha só. Tem mais. O que o Clube do Laser, a Anne Neri, falou. O que você nos diz, Cris, sobre a técnica de sobreposição de ponteiras com acrílico de sucção? Na verdade, a sobreposição de ponteiras, como a gente falou aqui, ela não é uma técnica, é uma obrigação. Como eu falei, na verdade, isso é o básico do básico do básico. Se você trata com acrílico convencional, quando é acrílico de sucção, ela deveria ser realmente proibida. Porque você gera deformidades ali que é muito difícil de você conseguir reorganizar esse tecido posteriormente. Então, a sobreposição ela é necessária, mas de que forma? Respeitando todas as variáveis que a gente veio falando aqui também. Boa, Cris. Vamos ver quem mais? A Amanda Lopes. A manta faz diferença no tratamento? Total diferença. Temos que usar uma manta de qualidade. Na acrílico de sucção, eu não abro mão de usar manta dupla. Então, ela faz total diferença. Boa parte aí da sua segurança está na manta que você vai utilizar. Olha, Cris, eu acho que é até legal a gente reforçar isso para o pessoal que está nos assistindo pelo seguinte. Galera, não faça aquela economia porca. A manta tem Não tamanho vale a certo. Cortar a manta para fazer render, reutilizar a manta, usar pouca manta e você correr um risco de queimar o paciente Às vezes, Rafa, reabastece com gel glicerina. de contato. Só glicerina, reabastece, não pode. Porque ali tem outras substâncias, que é anticongelamento, que na verdade pode te dar uma falsa sensação que você está com essa manta lubrificada, ela não está. Não. E você vai se expor ao risco. Então, a manta é de extrema importância. E o pior é que o paciente não vai nem saber, porque como o frio tira a sensibilidade, congelou, Não congelou. Queimando ou não queimando, pessoal. Isso que é o grande problema. Se você não tiver confiança na manta, como você vai ter certeza? Não vai. É de extrema importância, uma manta de Ô, qualidade. Cris, agora eu tenho uma pergunta mais? para você. Eu, Tá. como cliente aqui, né? Vocês vão entender, porque aposto que essa cliente já fez a pergunta para vocês aí também. A gente escuta muito falar da criolipólise, de que você precisa ter o mínimo de gordura para poder fazer aquele procedimento. Se você não tiver, pode ficar flácido. Isso é verdade? Explica como funciona. Dentro do conceito, quando você domina o conceito e a potência que é essa máquina, pode ser melhor ainda com associações, mas ela por si só, você entrega para qualquer prega, ou até uma prega muito pouca para tratar só flacidez. Aliás, é um dos meus carros-chefes dentro do consultório.
Olha, então tô precisando de uma consulta dessa aí, hein? Com Porque a certeza. região... Amo. Porque você viu, é um conceito, não é que você, porque está murchando, está despencando, não. Não. E já teve muito disso, não é? Sim. Ah, eu não vou fazer criolipólise porque eu tenho Sim. flacidez, eu vou piorar mais o meu caso. Não, criatura, piorar vai se continuar assim. Se fizer bem feito, você tem que tirar peso, porque senão o tecido não se aguenta, não é? Mas você tem que gerar sustentação. E ela tá aí, a Cris mostrou por A mais B. Faz as duas coisas, não é, Cris? Faz as duas coisas e é inclusive o que nos desafia. Porque o paciente com a gordura compacta, a gente tem que ter a estratégia certa até para não ter sobrecarga nesse processo cicatricial. Mas tem mais pergunta que eu sei Então, que vamos chegou, lá. viu? Roda as outras perguntas da tela, pessoal. Tem mais perguntas aí chegando pra Cris? Tem pergunta, tem elogio. Olha lá. Angelita Correia. O tempo de criolipólise, acoplação, é menor para quem tem prega menor que 3? Na verdade, uma das estratégias é você trabalhar dentro de uma janela de tempo em que, independente da prega, você vai entregar resultado. Então, obviamente, se eu tenho prega abaixo de 3, o tempo ele vai ter que ser menor, mas dentro de uma janela que te comprove que entrega resultado. E aí também entra a variável qual máquina que você está utilizando. Sim. Certo? E aí, nesse caso, até 3 você pode ter um paciente com prega de 1, 1,5, 2, 2,5, você ainda tem essa janela. Que é enorme, Então, que é enorme. Então, não necessariamente é um tempo para prega acima de 3 e um tempo para prega até 3. Tem uma outra estratégia que tem que ser levada em conta. Olha, Geralmente, Angelita. a gente trabalha até 20 milímetros, Aham. entre 20 e 30, que é a grande maioria, inclusive, dos nossos pacientes, e prega acima de 3. Angelita, você que fez essa pergunta, eu acho que essa subdivisão aqui da prega de 3 não é nem tanto quanto a quirolipólise, é mais no mundo do injetável, quando se trabalhava com algumas Entendi. enzimas pró-inflamatórias que tinha essa subdivisão. Só que lembra, mudou a metodologia, mudou toda a sua padronização clínica. A gente tem que adequar, não dá para pensar assim tão travadinho. 3 é para gordura, a gente estava falando de um desoxicolato, que era pró-inflamatório, era um Eu outro quero dar um universo, spoiler não aqui é? também. Quero falar uma coisinha. Geralmente, eu falei que a grande sacada é entender o tamanho do manípulo, né? Com certeza. Prega até 20 milímetros, manípulo M. Manípulo M dependendo da máquina, porque tem máquina que diz que aquele manípulo M, mas é um manípulo grande demais. Você vai fazer uma força de tracionamento ali muito grande e vai expor seu paciente ao risco. Prega entre 20 e 30 é o que nos dá mais dúvida, porque pode ser M, pode ser G. E aí vai depender da característica da gordura, altura, largura de tronco, E da estrutura flacidez, física né? do paciente e a característica da gordura. Agora, prega acima de 30, muitas vezes é manípulo G, mas depende da máquina também que a gente está usando. E isso vale para essas máquinas da HTM, Bramed. A gente segue mais ou menos esse raciocínio. E acertou o tamanho do manípulo, você vai ter boa parte da estratégia alavancada, sendo que isso vale mais para supraumbilical, infra, flanco anterior. Quando você vai para a região posterior, já é uma região que tem muita fáscia e também tem uma questão de desuniformidade Você não que tem acoplagem, depende. né? Aí tem que ter outras Você estratégias. sabe, Maria, eu fico tão feliz. Eu tô aqui arrepiando vendo a Cris falar isso, porque nós estamos com um pouquinho de tempo de estética, né? Só um pouquinho. Eu tô indo para 17 anos na estética, Eu viu? também. Essa cara eu de também. novinho assim, Pois é, filha. Que a Eu gente também. era estética, a gente se cuida. Mas quando tudo começou, a criolipólise, ela vinha com um único manípulo, um único acoplador, tamanho único E caríssima. e caríssima. Caríssima. Ou você comprava um apartamento ou você comprava a Foi criolipólise. a minha primeira. A opção foi não comprar o apartamento e comprar a Crio, graças a Deus. É, Eu fiz deu essa certo, escolha. Porque ela te comprou depois o apartamento, porque Com ela certeza, abre portas. com Só que a certeza. gente não conseguia fazer essa versatilidade toda. Então, olha como que, querendo ou não, a técnica evoluiu. Você precisa, pessoal, buscar essa evolução. Se você prendeu a criolipólise lá atrás, update, tá na hora de falar, Cris, onde que é o próximo curso, onde que está a sua agenda, porque muita coisa a gente já entendeu desse mundo para cá. Tanto é que essa próxima pergunta é bem disso. Olha o que a Samara Alves nos pergunta. É verdade que quanto mais frio melhor? Tem mesmo que ser sempre menos 15? De maneira Eu que assisti a nenhuma. palestra da Cris, até eu sei responder isso aqui. Ó. Mas Não. ainda tem muito desse mito. Gela que vai, coloca, porque daí vem aquela febre. A minha máquina faz menos tanto, a minha máquina faz menos tanto. Mas será que precisa? Muitas vezes na Crio menos é mais. Até porque a lesão isquêmica fria, ela realmente está linkada a quanto tempo, pressão e temperatura. Enquanto mais frio
mais tempo e maior a sucção ou compressão na placa, maior a sua lesão isquêmica fria. Mas você não quer a maior lesão. Você quer a lesão ideal, dependendo da necessidade do seu paciente. Você quer conseguir congelar, independente da prega do seu paciente, de uma forma uniforme. Sim. Toda a camada superficial e atingir profunda nessas regiões que tem a camada profunda e sem sobrecarga a nível superficial, por exemplo, num paciente que tem uma gordura compacta. Esse é o grande desafio. É o que nos desafia, inclusive, a estar desafiando os proprietários de empresa a estar fazendo tecnologias que nos atendam cada vez mais. Os proprietários de donos que fabricam mantas, nós precisamos de mantas melhores. E o nosso estudo constante que não pode parar. Inclusive, galera, eu sei que tem estudo rodando para viabilidade de técnica e mostrar que a CRIO tem sim ciência. Então a gente não vem aqui só falar de balela não, viu? A gente vem falar de desenvolvimento, de tecnologia, vem falar de inovação na ciência, que eu acho que é o que é o mais gostoso de tudo, Com né? certeza. A gente não está falando só do comercial, não é verdade, Maria? O que você Não. sente até como estando de fora do mundo da estética como consumidor, vendo Não, isso? eu falo da importância disso daqui, né? Enquanto a Cris palestrava também, que eu vi que ela falou, não é a questão da temperatura mais baixa, e sim da temperatura ideal, Sim. né? Para aquela pessoa, para aquele corpo, que muda também de homem, né? A questão do sexo, Vários. de gênero, enfim. Tem que ficar de olho nisso também. E também a questão da queimadura. Quando você mostrou, até comentei com a moça que estava ali do meu lado, eu falei assim, tá aí a importância da gente escolher um bom profissional. Né? Quando você mostrou a queimadura, eu falei, gente, que medo disso acontecer. Né? Como cliente, a gente olha e fala a importância desses profissionais também estarem bem atualizados, como o Rafa falou Sim. agora, Com certeza. né? De assistirem a eventos como esse aqui e ficar por dentro. Porque só o que a Tanto Cris é, falou ó, aqui, meu Pra Deus. você ver como isso é verdade. Lê para ela a última pergunta lá, Maria. Aline Rosa, esteticista. Rental, bora fazer um evento só de crio com a Cris? Ela tem muito para entregar sempre. Aí, Você já acha, ficou a Cris? dica, hein, Ju? Já fica Aí, a Ale, dica. já tem que fechar aí tudo certinho, porque o pessoal tá pedindo a Cris. Para mim vai a ser Cris sempre um aqui, prazer, hein? sempre que eu tiver for convidada, vai ser um prazer. Inclusive a Patrícia vai estar aqui, estamos com os estudos aí à frente com a equipe da Patrícia Froz, vão ter muito mais novidade, muitas coisas que a gente tem na dúvida da prática clínica, a gente vai estar trazendo com todo esse embasamento Mas, ó, científico. não acabou ainda não, porque tem mais. Passa a Tem próxima mais? tela, gente. Tem mais, eu falei que teve interação, olha lá. A Raquel. A Raquel Escola nos pergunta, a crio de placa ou de sucção, qual é a melhor para iniciar? Eu acho que não é nem qual que funciona Olha, mais ou não. então, Que dá o startup? Eu sou apaixonada por criolipólise. Se você me entregar uma crio de placa, eu vou entregar o melhor resultado com crio de placa. Se você me entregar uma crio de sucção, eu vou entregar o melhor resultado por crio de sucção. Vai muito da sua identidade, da sua identificação. Agora, fiquem certas de que o futuro da estética, no conceito de harmonização corporal de forma não invasiva, inclusive nós vamos ter um grande evento, eu não posso falar agora que é novidade, mais à frente, vocês vão ficar sabendo, é o protocolo em que você trabalha de maneira híbrida. Então, eu digo que elas não são concorrentes. Quem tem uma crio de sucção vai ter uma necessidade de ter uma placa. Quem tem placa vai ter a necessidade de ter uma sucção. Verdade. Elas se complementam. A placa tem regiões que você consegue trabalhar o corpo 360 graus. A crio de sucção já não é isso. Mas também a crio de sucção, pela lesão isquêmica fria dela, que é maior, ela te potencializa resultados em algumas regiões. Coisa que com muito menos esforço do paciente você entrega resultado. Então, eu digo que elas não são concorrentes, elas se complementam. Para o primeiro investimento, você dominando o conceito, com uma ou com outra, você entrega um excelente resultado. E daqui a pouco você tem as duas, não é verdade? Mas é muito rápido. Eu tenho alunas que têm. Hoje eu tenho na minha clínica 10 máquinas, comprei mais 2 de sucção. Não sei para quê, porque quando eu estou na clínica, anda mais menos, eu não consigo estar em várias salas ao mesmo tempo. Mas eu sou você tem que pedir apaixonada. para eles colocarem rodinha, sabe? Porque você põe você, daí você vai atender, vem para lá com uma crise aqui, com uma máquina compactada. Daí você já faz multiuso. Você se trata os outros, tudo automaticamente. Rafa, eu tenho alunas que hoje têm aí 5 máquinas, 7 máquinas. Isso é uma realidade que elas estão vivendo também. Não é uma realidade só minha. Porque quando você entrega resultado, você fideliza cliente. E isso vai fazendo uma rotatividade incrível na sua clínica, até para com as outras tecnologias. Tanto é que é por isso que, ó, o que está sendo dito lá? A Marilza do Nascimento está amando. A Cristiane é top das tops. Gratidão. E ó, a Aline Rosa ali embaixo também, a melhor mentora de crio do Brasil. Simples assim. E ó, deixa eu te contar algo. Essa mulher, ela trouxe um conceito tão forte para o entendimento da criolipólise. Por quê? A criolipólise, porque não entendiam ela, né, Cris? E vamos ser sinceros isso, a gente sabe que o nosso mercado teve alguns pequenos problemas. Vendas coletivas,
técnica irregular, Prostituição mesmo no prostituição, mercado. que a CRIO ela ficou assim em valores risórios, mas também com eficácia inexistente, Até lesando o paciente. alta taxa de risco, porque era reaproveitamento de película, era criação de fluido criostático caseiro ou reaproveitamento deles, sabe? E a CRIO, ela ficou assim, desacreditada Foi um pro tempo. fundo do Foi poço. pro fundo. E se algo a gente tem que assumir aqui, é que a gente tem que dar os louros, porque querer passar o rodo na gente, todo mundo quer, né, Cris? Verdade. Às vezes vinha aqui alguém para te ressaltar e falar, parabéns, você resgatou uma ideia dentro da CRIO, que é uma Verdade. técnica incrível e que estava se perdendo, que estava se É desacreditando, verdade. porque não se utilizava direito. E assim, para que eu vou investir nisso? Eu vou ficar pobre e não vou conseguir pagar aí no maquinário, porque não dá retorno. Eu queria que você também falasse um pouquinho, já que eles pediram dessa história da que é a mentora ou tudo, desse conceito maior da CRIO da Cris. Eu até me arrepio com você falando isso, porque Não, assim, você merece ouvir isso, porque é- eu tenho que tirar o chapéu para quem realmente na fez verdade, a a história. gente fez isso. A gente pegou e tirou, resgatou a criolipólise de um lugar onde Uhum. ela nunca poderia estar. E muitas tecnologias vêm, mas por falta desse olhar de personalização, elas vêm e vão. E a CRIO jamais poderia passar desapercebida pelo conceito de estética. Então, hoje ela está no seu devido lugar. E eu quero estender o seu elogio não só para mim, mas para toda a equipe de criomodelagem, porque não sou só eu, mas uma equipe que está fazendo história na estética brasileira, entregando resultados com sessões únicas jamais visto. E então eu quero estender esse seu elogio para toda a equipe criomodelagem, para todos os profissionais Elas que têm estão de arrasado parabéns, viu? no mundo afora. Olha, até arrepia porque eu falo, tá aqui como apresentador, ó, Maria, me dá assim um prazer diferenciado, porque a gente palestra, a gente traz aqui conceitos, mas eu admiro esses meus colegas de trabalho. Então a gente às vezes vê eles no distante, não consegue se encontrar, então, porque nossas agendas, Deus do céu, né? O inferno que eu falava que eu achava tão chique assim, falar, tem que ver minha agenda, eu quero tocar fogo na minha agenda hoje. Mas A agenda bravo. tá cheia, é, então, mas Rafa. isso é bom. Só que é legal, porque às vezes você ter certeza que você está mudando a história, fazendo o cenário acontecer, Construindo um legado. construindo o legado. Pra Tanto é mim- que hoje, quando a gente fala de criolipólise, não tem como no Brasil não lembrar da Cris. E trazer esse conceito, né, Cris? Porque para onde você acha que a gente ainda pode evoluir a criolipólise no Brasil? Muito, muito. Eu sou inquieta, a gente está à frente de vários estudos, então a gente está à frente de desenvolvimento dentro da própria tecnologia, a gente ainda precisa de muitas melhorias, Sim. mas agora é daqui para mais, até porque eu conquistei o que eu mais queria, que era ser um pouquinho ouvida. Hoje eu sou um pouco ouvida, hoje eu ligo para engenheiro, eu falo, isso não nos atende, a gente precisa de melhorias. Então, para o ano que vem mesmo, com certeza vão ter várias novidades que vêm para nos atender na prática clínica. E então, com certeza, é daqui para mais. Ô, Cris, então quem quiser conhecer mais do seu trabalho, dessas suas novas pesquisas, te acompanhar nas redes sociais, passa aí. Como é que é o seu arroba para o pessoal? Cristófoli, com CHRI, né? Cristófoli, Cristiane Toffoli. E o que o povo é o meu encontra nome. lá? Encontra resultado, porque assim como você, colega estética, amanhã, 7 horas da manhã, eu estou na minha clínica. Vou embora daqui a pouquinho, 7 horas, estou lá com muita prática clínica, até porque é por conta da prática clínica, do dia a dia que a gente tem, é que a gente consegue ter esse olhar diferenciado e esse crescimento em equipe. Então, é algo que eu não abro mão. Hoje a agenda de curso já está com vaga lá para maio, junho. Eu poderia também estar só dando curso, mas é algo que eu não abro mão, é de estar à frente ali dos meus pacientes, e quem atende sou eu, chega às 7 da manhã, sai às 9 da noite, e é o que me faz feliz. Você sabe que você falando isso, de novo, agora eu que arrepio. Porque você que é da estética, pessoal, eu preciso te dar um recado especial, tá? Você quer aprender prática clínica? Levanta realmente o professor que você está solicitando o curso. Vê se ele é um clínico. Porque o professor teórico, tudo bem, ele vai saber o conceito. Você acha que ele vai conseguir passar isso? Vivência. Sendo só teórico, uma coisa é você estudar biologia molecular, outra coisa é você estudar técnica de aplicação. A Pri acabou de falar isso, né? Uhum. Ah, tem esse artigo, mas manda pra cá, deixa eu ver se isso funciona Até porque na no artigo prática. funciona, né? E o que a gente não encontra nos artigos? Por isso que a gente está à frente dos nossos autorais.
para tentar justificar aquilo que, inclusive, em artigo a gente não encontra. E é por isso que eu adoro estar nesse palco aqui. Eu porque também, só tem gratidão. gente que ama estética aqui, Maria. Cris, muito, muito, muito obrigada mesmo pela palestra, por você ter voltado aqui, responder o pessoal de casa que está acompanhando ali. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi um prazer vocês. enorme, mais uma vez, né, ter você aqui com a gente. Obrigada. Obrigada Cris, pelo convite. brigadão por ter Obrigada. voltado a ajudar o pessoal. Rentalmed, HTM pelo convite. Foi um prazer. Espero que quem está assistindo de casa tenha gostado. Ah, pode ter certeza. Sem viu? dúvida. Gratidão. Obrigada, Cris. Tchau, Só sair, né? Cris. Beijo. Você sabe